boa noite. O Corinthians venceu o América de Cali no primeiro jogo das quartas de final da Conmebol. O resultado foi 2-1 para o time paulista, que joga por um empate na Colômbia na semana que vem. Nesta edição do Jornal da Globo, você vai ver os gols deste e de outros jogos de hoje pelo Brasil e Europa. Agora é para valer. Desde a meia-noite, a cota para compras no Paraguai caiu para $150. No último dia da cota de $250, Cidade do Leste virou um formigueiro. Sacoleiros de todos os cantos do país começaram a chegar bem cedo em Foz do Iguaçu. Em pouco tempo formaram uma multidão que ocupou toda a Ponte da Amizade na fronteira com o Paraguai e deixou ruas e lojas de Cidade do Leste lotadas. No último dia da cota de $250, os sacoleiros não economizaram nas compras. Na volta com caixas e sacolas na cabeça, deixaram uma imagem impressionante. Na alfândega, a Receita Federal precisou dobrar o número de fiscais para dar conta de tanto trabalho. Quem foi apanhado com mercadorias acima da cota não teve opção. Foi obrigado a enfrentar outra fila para pagar o imposto de importação e legalizar as mercadorias. 800 pessoas foram atendidas aqui e a Receita arrecadou cerca de R$100 mil em impostos. O ritmo de atendimento é lento e boa parte desse pessoal só vai sair daqui de madrugada. Seu Geraldo se desespera. É o último da fila e tem mais 200 pessoas na frente dele. Suporta tanta demora para levar um monitor de computador para Resende, no Rio de Janeiro. São quantas horas de viagem? 17 horas. E se demorar muito aqui? Não vamos pausar aqui na fila. Os Estados Unidos suspendem a emissão de vistos de viagem em todo o mundo. É o resultado da guerra entre o presidente Bill Clinton e o Congresso americano por causa do orçamento federal. Em São Paulo, a suspensão pegou de surpresa as pessoas que passaram o feriado na fila para tentar conseguir uma senha. O comunicado distribuído pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil explica que a suspensão dos vistos de viagem vai continuar até que o impasse em torno do orçamento americano seja resolvido. Enquanto isso, só as viagens de emergência serão autorizadas. Visita um parente doente nos Estados Unidos, por exemplo. A nota pede aos interessados em vistos que não procurem as repartições do governo americano. Aqui em São Paulo, mesmo depois da colocação deste comunicado no portão do escritório comercial dos Estados Unidos, algumas pessoas decidiram continuar em fila para conseguir pelo menos uma senha. Se já esse impasse vai aumentar o prazo, quem tem urgência de viajar quer pelo menos ter a senha para logo que acabar ser logo atendido e entrevistado. Quem disse para vocês que as senhas iam continuar sendo distribuídas? Não disse, o guarda. Algumas dessas pessoas chegaram aqui às 6 horas da manhã. À noite, debaixo de chuva, o grupo assistiu ao Jornal Nacional nesta TV improvisada num carro. Todos estavam ansiosos por mais informações. O atendimento só volta ao normal quando acabar o empate entre o presidente... Este rapaz já tem até a passagem. Precisa viajar no dia 26 para fazer um curso pago pela empresa onde trabalha. Eu vou esperar até amanhã para ver o que eu posso fazer, conversar, mostrar as cartas de apresentação, né, do trabalho que eu vou executar lá. E vou aguardar uma posição positiva do consulado. E se essa posição não vier, o que você vai fazer? Vai ter que cancelar? Vou ter que cancelar. Guerra de preço entre fabricantes brasileiros, argentinos e uruguaios. Num supermercado gaúcho, os importados estão levando vantagem. Os bombons são argentinos, o óleo de girassol também e o pneu veio do Uruguai para rodar no Brasil. A R$ 49,50, comprador é o que não falta. Os pneus têm uma boa saída, né? Tem uma boa aceitação em virtude do preço, né? O Mercosul aumentou a competição entre as empresas nacionais e estrangeiras. Neste supermercado, o litro do leite nacional estava custando mais caro do que o uruguaio na semana passada. A oferta forçou uma queda no preço do leite nacional e agora os dois saem pelo mesmo valor, 61 centavos. Mas outros produtos ainda têm diferença. É o caso das fraldas uruguaias. Um pacote com 32 sai R$ 8,79. Para levar a mesma quantidade de fraldas nacionais, o consumidor vai gastar R$ 13,50. A comparação não termina aí. Fizemos uma cesta com 5 produtos do Mercosul e outra nacional. Além do leite e da fralda, colocamos suco, maionese e cerveja.
Para comprar os importados, o consumidor vai gastar R$ 14,03. Para comprar os mesmos produtos, porém nacionais, o custo vai sair R$ 19,10, ou seja, R$ 5,07 mais caro. Com a diferença, o consumidor poderia comprar 8 litros de leite e ainda receberia um troco de 19 centavos. Os consumidores aprovam o preço e a qualidade dos produtos do Mercosul. Acabou de comprar leite uruguaio. Por que essa preferência? Eu acho ele com gosto, leite puro, nossa, assim, da vaca mesmo. Um dia alegre para a família de Luíse Portela de Vasconcelos, sequestrada há mais de uma semana no Rio. Ela voltou para casa. Em frente à casa de Luíse, os amigos e vizinhos ouviram a boa notícia da própria mãe. Nossa querida Luíse está livre. A filha estava sequestrada há 8 dias, depois de ter se oferecido para ficar no lugar do pai doente. A família pagou o resgate. Luíse agora está numa clínica de repouso no interior do estado. Na Casa de Saúde Camode, em Vicente de Carvalho, um susto. Os sequestradores de Sebastião Ugnin Leal, sócio do hospital, atiraram na clínica para intimidar a família para que pague o resgate. O ministro dos Esportes, Pelé, dá o pontapé inicial num jogo comemorativo em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, e explica a declaração feita terça-feira sobre corrupção na política. Nós estávamos falando de uma maneira geral. O povo acha, e acredito que algumas vezes com muita razão, que o sinônimo de político no Brasil era corrupção. E nós temos que mudar esse conceito. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas decide limpar o nome dos clientes do Banco Econômico que caíram na lista negra depois da intervenção do Banco Central em agosto. Os 300 anos da morte do herói negro Zumbi dos Palmares foram lembrados hoje em Aparecida, São Paulo, com a Missa dos Quilombos. Com textos do bispo Pedro Casaldáliga e música de Milton Nascimento, a cerimônia foi um ato em favor de todas as raças e contra as injustiças sociais. Cresce o mistério. Nem polícia, nem parentes têm a menor ideia do que aconteceu com o agricultor que foi encontrado sem os 2 olhos na Grande Porto Alegre. E ainda por cima, ele diz que chegou ao hospital enxergando. A suspeita maior é de que ele foi vítima de traficantes de órgãos. Olívio Correia, de 56 anos, foi encontrado na zona rural de Estância Velha, perto de Porto Alegre. Levado a um hospital e depois transferido ao banco de olhos da capital gaúcha. Hoje, o delegado de Estância Velha esteve no banco de olhos e tomou o depoimento do agricultor e do médico que o atendeu. Olívio Correia disse que chegou ao hospital enxergando e que se lembra apenas do acidente que sofreu no domingo, quando pegou carona na moto de um amigo. O senhor pediu uma carona para ele de moto para ir até o açougue. E me parece um carro nos apertando e ele agarrou direto a cerca, para dentro de uma cerca, e é onde nós se acidentamos. Que era uma cerca de arame? Cerca de arame. E o senhor se machucou? Foi por causa disso que eu me cortei o nariz e aí o rosto. E aí o senhor estava consciente, conseguia enxergar, conseguia ver o trajeto até o hospital? Ainda conseguia ver, mas estava sangrando já. Agora enxergava. E a partir de quando o senhor passou a não enxergar nada lá dentro do hospital? A passagem daquela noite em diante. Alguém deve ter retirado os olhos dele. Agora, quando, e como, e por quê, e onde eu estou trabalhando. Agora à noite, o Instituto Médico Legal confirmou que os olhos do agricultor foram retirados com técnica médica. A polícia descarta a possibilidade do motivo ser briga, acidente ou vingança e só trabalha com a hipótese de tráfico de órgãos. Uma nova droga descoberta na Escócia é a melhor notícia dos últimos anos para quem tem colesterol alto. Eles são milhões em todo o mundo. O estudo foi feito na Escócia com 6.500 homens de meia idade. Eles tinham alta taxa de colesterol, entre 250 e 300. Nenhum deles tinha tido um ataque cardíaco ou qualquer outro sintoma. Um grupo tomou um remédio para baixar o colesterol chamado Pravastetan e o outro pílulas, sem efeito algum. O resultado foi impressionante.
31% de redução de ataques cardíacos e 22% de redução no índice de mortalidade entre aqueles que tomaram o remédio. O médico que anunciou os resultados do estudo diz que as pessoas com alto risco de doenças cardíacas são altamente beneficiadas tomando a nova droga. Os médicos avisam que a dieta com pouca gordura ainda é o principal remédio para baixar o colesterol. Mas o estudo divulgado hoje mostrou que os médicos se sentirão mais à vontade para receitar drogas para baixar o colesterol. Provou-se que elas podem salvar vidas. Uma cidade que era modelo de administração para por falta de dinheiro. No interior de São Paulo, presos de uma cadeia superlotada pagam a liberdade de companheiros para diminuir o aperto nas celas. Palestinos radicais que planejavam matar Yasser Arafat estão presos na Cisjordânia. Os gols da noite no Brasil e na Europa. Você vai ver já já, logo depois do intervalo.